Difusora, junto com você. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A paz do Senhor. Hoje estaremos refletindo sobre os grandes propósitos da igreja, a prioridade da igreja aqui na terra. Se você passar conosco esses momentos, será grandemente edificado pela palavra de Deus. Deus abençoe. Abrindo a sua Bíblia na Carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8, vamos ler até o versículo de número 12. Carta aos Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 8, até o versículo de número 12. Quem encontrou, diga amém. Quem ainda não encontrou, diga ainda não. Carta aos Efésios é Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas, aí vem Efésios. Capítulo 3, versículo de número 8. Amém? Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, diga assim, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito, diga assim, propósito, que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite transmitir uma palavra de Deus nesta carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Efésios, a carta aos Efésios, que é a carta onde é revelada a igreja como algo que estava guardado, ocultado por Deus, para ser revelado nesse tempo. Na carta aos Efésios, e exatamente nesses versículos, porque quero demonstrar para os irmãos o grande propósito de Deus através da igreja. Ou seja, para que nós que somos a igreja do Senhor possamos entender por que é que nós somos igreja. Qual é o propósito da igreja? Por que Deus criou a igreja? Por que Ele manteve ela escondida e agora, no Novo Testamento, neste tempo, Ele cria a igreja, faz de judeus e de gentios um povo, um terceiro povo que se chama igreja, com quem Ele tem a promessa de levar para o céu. Por que é que nós somos igreja?
Qual é a finalidade, qual é o propósito de nós nos reunirmos? Eu não podia simplesmente aceitar Jesus e ficar lá na minha casa, bem quietinho, guardado no meu quarto ali, para que eu não pecasse, dali fosse para o céu, né? Mas por que eu tenho, por que existe a igreja e por que eu preciso tomar parte nela? Por que eu preciso tomar parte nela? Porque na verdade, aqui nós começamos a entender quando nós já lemos esses versículos aqui da palavra de Deus, onde Paulo dizendo aqui que a igreja ela vem a ser a expressão de Deus, ou seja, Deus ele se expressa hoje neste tempo através da igreja. O instrumento de Deus é a igreja. Nós somos a expressão da vontade de Deus. Isso, claro, posso até corrigir a minha pronúncia. Nós somos a expressão da vontade de Deus quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, né? Eu também não posso pegar e estar fazendo algo errado e dizer que aquilo é a expressão da vontade de Deus. Mas quando eu estou fazendo coisas boas, quando eu estou em obediência à palavra de Deus, eu estou sendo a expressão de Deus. Eu estou sendo a expressão de Deus. Então a igreja, ela é um meio de Deus se expressar, de Deus se manifestar. Então agora nós precisamos entender qual é o propósito da igreja, quais são as suas prioridades. A igreja, ela foi estabelecida, uma das suas primeiras prioridades, para fazer uma coisa que Deus não pode fazer. O que Deus não pode fazer? Vamos ver quem é que sabe. Nós estamos sempre falando que Deus pode fazer tudo, não pode? Ser adorado. Ele não pode adorar a si mesmo. Ele não pode adorar a si mesmo. Aí existe a igreja para adorar o Senhor. A primeira prioridade da igreja é ela adorar, ela prestar a Deus adoração. Mas o que é adoração? Hoje a gente às vezes até acha que adorar a Deus é vir aqui na frente, pegar o microfone e cantar um hino. Isso muitas vezes é muito mais apresentação de si mesmo, né, do que propriamente adoração. Adoração é uma ação, é uma atitude que reverencia e que honra a dignidade do grande Deus. Prestar adoração a Ele é qualquer ação, não é somente cantar, pode ser cantar também, mas qualquer outra ação que honre a Deus, que reverencie a Ele, que preste a Ele homenagem à sua dignidade, à sua grandeza, é uma adoração. E a igreja, ela foi estabelecida, dos seus propósitos, ou melhor, uma das prioridades da igreja é exatamente isso. E para prestar uma adoração, a igreja, prestar uma adoração a Deus de verdade, exige fé. Exige que nós tenhamos fé em Deus. Acredite nele. Creia, como diz o escritor, creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Precisamos ter fé, ou seja, adorar a Deus exige entrega de fé, exige reconhecimento do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, exige de nós submissão a Deus, submissão à sua
vontade, submissão ao seu querer. O meu querer agora não interessa mais, interessa o querer de Deus. Faz em mim, como diz o hino. Tem gente que até canta, mas não faz. Faz de mim ou faz em mim o seu querer, né? Fazer o querer é submeter-se à vontade de Deus. Temer a Deus é exatamente isso. Então esta entrega, esta adoração são atitudes, são ações que reverenciam a Deus, que exigem fé, que exigem entrega de fé, de reconhecimento ao senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Quantas vezes pessoas estão aí dizendo que estão adorando a Deus, mas Deus não é Senhor da sua vida. Deus não manda naquela pessoa. Ela não é obediente, não presta nenhuma obediência a Deus. Mas como? Deus não falou comigo? Sim, Deus está falando com a palavra. Tudo que você quiser ouvir de Deus está aqui escrito nesta palavra. Aquilo que está aqui não sofre, como já disse aqui, nenhum julgamento mais. Alguém até acredita muitas vezes mais em alguém que sai aí falando uma profecia, às vezes não é de Deus, que precisa de ser julgada para poder, ou em detrimento da palavra de Deus, que é a expressão máxima da verdade, que não sofre nenhum julgamento, que já passou por todos os crivos, inclusive o crivo temporal, de existir, de subsistir, de ter o zelo, o guardião, Deus guardando essa palavra, não deixando que nada que está nela escrito caia por terra. Aleluia. Nada cai por terra. Tudo está cumprindo conforme está escrito, porque Deus vela pela sua palavra. Deus vela. Então essa entrega, esse reconhecimento do senhorio de Deus sobre as nossas vidas, essa entrega lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ela era representada através dos sacrifícios que eram oferecidos lá no templo ou mesmo nos altares. Aqueles sacrifícios, quando alguém sacrificava algum animal, era o ponto alto de uma adoração. Era o ponto máximo de uma adoração. Quando alguém chegava ali para sacrificar alguma coisa a Deus, prestar o seu sacrifício, ele estava fazendo uma entrega de fé, ele estava acreditando na eficácia daqueles sacrifícios. Irmãos, estão me entendendo? Estão me entendendo? Ali no Antigo Testamento, essa entrega era representada pelos sacrifícios. As pessoas chegavam, traziam os seus sacrifícios pelo pecado. Alguém morava longe, morava lá na Vavalândia, aí saía lá da Vavalândia, pegava um bezerrinho mais gordinho que tinha lá, de 1 ano, cevadinho, pegava, passava a cordinha no pescoço dele e levava lá para o sacerdote no templo. Quando chegava lá, ele acreditava naquele sacrifício, ele saía, se submetia aos olhares das pessoas na rua. As pessoas viam aquele irmão passando com aquele animal, vai ele lá, pecou, vai levando o bichinho lá, ele fez alguma coisa errada, tá vendo? Tá vendo? Mas a pessoa entregava aquele sacrifício pela fé. Chegava lá, o sacerdote fazia uma oração, aquele animal inocente, o pecador estava ali, ele orava, aquela oração transferia aquele pecado por aquele animal, e aquele animal era degolado e era morto agora por causa do pecado daquele que trouxe, ou seja, que entregou-se pela fé, que reconheceu o senhorio, que reconheceu o poder de Deus, que reconheceu que Deus estava te perdoando ele por causa daquele sacrifício. Então isso no Antigo Testamento era feito dessa forma. As ofertas de gratidão, as pessoas que eram gratas a Deus,
Veja bem que eu estou falando aqui de toda a adoração. Ela tinha uma ação, ela não era simplesmente algo verbalizado, mas ela tinha ação. E não é diferente nos nossos dias. Hoje também ela precisa de ter ação, e Deus reivindica dessa forma. Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós podemos entender que a oferta, ela não é puramente uma disposição bíblica legalista da lei. Antes da lei, quando nós abrimos a Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, se você abrir a sua Bíblia aí, você vai encontrar junto comigo, no capítulo de número 12, no versículo de número 7, nós vemos já Deus reivindicando a adoração. Ele falando para Abraão, diz: olha, ele apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, e que lhe aparecera. Ou seja, Abraão já começou a prestar adoração a Deus lá antes da lei. Ele edificou um altar para o Senhor. Ele já fez um monumento para o Senhor, consagrou aquilo ali para Deus. Aqui no versículo 8 aqui ainda diz assim, ó: e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou sua tenda em Betel, ao ocidente, de Ai e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aleluia. Viu? Adoração, ela foi reivindicada por Deus, já desde o Antigo Testamento. Nós vemos ainda que agora, já no Novo Testamento, essa adoração, esse sacrifício que era a adoração do Antigo Testamento, esse sacrifício já foi substituído pelo sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, ele aboliu aquele sacrifício que era feito de animais. Aquilo acabou, foi abolido de uma vez por todas. E agora Jesus nos dá, com o seu sacrifício, ele, abolindo de uma vez por todas, ele nos dá agora o direito de entrar no Santo dos Santos, entrar na presença de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi cravado ali na cruz do Calvário, lá existia um templo em Jerusalém. O templo tinha 3 lugares: tinha o lugar santo, o pátio dos gentios, o lugar santo, e o santo dos santos. No santo dos santos tinha uma cortina que separava. Ali era onde estava a arca. Ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Entrava amarrado numa corda, porque se ele tivesse pecado, ele morria. E se ele morresse, ninguém podia ir lá tirar ele. Então ele entrava amarrado numa corda, porque se ele tivesse em pecado, ele era arrastado para fora. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi cravado na cruz do Calvário, quando ele morreu, o véu do templo rasgou de cima para baixo. De cima para baixo. Não foi rasgado de baixo para cima. E alguém até já fez uma experiência com animais na tentativa de rasgar o véu da espessura daquele que existia no templo, e não conseguiram rasgar. Colocaram um cavalo de um lado e de outro, não conseguiram rasgar. Quando o véu se rasgou, foi algo sobrenatural que aconteceu. Foi ali Deus abrindo o acesso para que as pessoas pudessem agora entrar na sua presença, por causa da morte de Cristo, o nosso Senhor. Jesus morreu. A carta aos Hebreus, ali no capítulo 10, no versículo de número 19, que abre aí a sua Bíblia. Carta aos Hebreus,
capítulo de número 10, versículo 19. Alguém encontrou? Leia, por favor. Está vendo? Tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de... Lê o outro versículo, que mais? Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Aonde? Lá na cruz. O quê? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Cristo estava sendo rasgada lá na cruz do Calvário, o véu do templo também estava sendo rasgado e dando agora para nós esse novo caminho. O que mais? Vai onde mais aí? Grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. O 23. Coração glorificado na má consciência, corpo lavado com água limpa. Está vendo? Então veja bem, nós temos agora um novo caminho. Agora é o sacrifício. Adoração agora é uma entrega de fé, um reconhecimento do senhorio do Senhor, é um sacrifício vivo, como diz o apóstolo São Paulo, escrevendo lá aos Romanos. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, o apóstolo São Paulo, ele fala agora desta adoração. Esta adoração que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? Que é o culto racional. O que implica esse sacrifício vivo? Implica que cada ato nosso, cada ação nossa, ou seja, todos os nossos atos, todas as nossas ações, por menor que ela seja, ou tamanha grandeza, sejam atos que devem trazer em si o propósito de honrar a Deus, de dignificar o seu senhorio sobre as nossas vidas. O sacrifício vivo é isto, é todas essas nossas ações voltadas para Deus, para honrar a Ele. Não é somente aquele momento, não, eu vou para a igreja esse momento. Não, todas as nossas ações, toda a nossa ação, como? Submetendo-se a Ele, né? Tendo Ele como Senhor da sua vida, tendo Ele como Senhor da sua vida. Jesus explica isso mais ou menos. Quando Jesus encontrou com aquela mulher, lá no capítulo de número 4 de João, Ele encontrou com uma mulher samaritana. E quando Ele encontrou com aquela mulher samaritana, aquela mulher reconheceu que Ele era um homem judeu, e ela pegou e começou a conversar com Ele. Quer ver? Vamos lá ver como é que foi que ela conversou com Ele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo de número 4. Olha o que aconteceu aqui. Aquela mulher samaritana. Aqui no versículo 20, quando eles falam a respeito desta adoração, no versículo 20, olha o que diz aqui a mulher: ó. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela falou dos judeus. E disse-lhe Jesus: mulher, creio que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, Jesus era judeu, a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores adorarão
adoram o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura os tais que o assim o adorem, em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Vou fazer igual eu gosto agora. Só que doeu minha mão. Canta, mas não entrega o nosso viver. Vem para a igreja, canta o hino, mas não entrega o viver. Não entrega o viver para Deus. É isso. Entregar, viver é isso. Eu parei o hino foi para isso, porque às vezes a gente vem, canta e diz que está adorando a Deus, mas não entrega o nosso viver para Ele. Nós estamos vivendo do jeito que nós queremos, do jeito que eu quero. Quem manda no meu nariz sou eu. Não, tem que ser do jeito que eu quero. Tem que ser do jeito que eu quero. Não adianta. Adorareis em espírito e em verdade. Olha, em espírito, quando Jesus falou assim, em espírito, é algo do coração para ser recebido por Deus e não visto pelos homens. É algo que sai do coração, que é para ser recebido por Deus, não é para ser visto pelos homens. É algo verdadeiro. Essa adoração em espírito, ela não depende de elementos litúrgicos mais, ela não depende mais de eu pegar alguma coisa para as pessoas verem que eu estou fazendo aquilo e eu estou prestando a minha adoração a Deus, ela não depende mais disso. De elementos litúrgicos e sérios que visibilizem o propósito do ofertante de estar adorando a Deus. Mas é algo que sai de dentro do seu coração, algo sincero. Por isso que fala em verdade. Quando fala em verdade, deve ser o fruto de sinceridade do pecador, o fruto da sinceridade do pecador. Algo de verdade, não é algo fabricado. Nós vemos na Bíblia, ela tem um exemplo, lá na Bíblia, em Lucas, no capítulo de número 18, aqui tem uma história aqui, uma parábola, que nós encontramos aqui na Bíblia, que Jesus fala a respeito de dois homens. Lucas 18, versículo 9. Quer ver ler essa parábola? Leia, a partir do versículo 9. Leia, Osés. Lucas 18, 9. Lê bem alto aí, Cleito. E disse também esta parábola. Disse também essa parábola. Quem foi que ele falou isso? Uns que confiavam em si mesmo, vendo que era justo, desprezavam os outros. Vai. Dois homens subiram ao templo a orar. Um fariseu. Peraí. Sabe quem era um fariseu? O fariseu era um homem religioso, fazia parte do judaísmo, era conhecedor da Bíblia, da Torá daquele tempo, ele podia explicar a Torá, podia tudinho. Esse era o fariseu, ele era a pessoa que ele era príncipe dentro da igreja, era uma pessoa de eminência na igreja. E o outro? Quem é o outro? E o outro, O
publicano, quem era o publicano? Era uma pessoa discriminada na sociedade judaica. O publicano era um fiscal, é alguém que era funcionário do governo de Roma e cobrava imposto dos judeus. Os judeus não gostavam deles, achavam que eles eram traidores, por isso eles tinham como eles como publicano e pecador. A maioria dos fiscais daquele tempo era corrupto, como às vezes é hoje ainda, certo? Faziam coisas erradas, eram corruptos e eram considerados pecadores. Então eles eram discriminados. Agora foi os dois no templo, foi o fariseu e foi o publicano, o fiscal. O que aconteceu agora? E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda. E agora o publicano? Jejuou 2 vezes na semana, dou dízimo. O que ele estava dizendo que fazia, né? Continua. Dou os dízimos, Que mais? tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé. Agora o publicano, porém, estando em pé, de longe, não chegou nem perto do altar, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, cabeça baixa, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. tá vendo? Agora o resultado, olha o resultado, Digo-vos, olha o resultado do sincero aí. digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltará, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Prazer de estar na casa de Deus. Muitas pessoas que vem mesmo é laçado, vem mesmo é chinchado. Sabe o que é chinchado? Quem sabe o que é chinchado? Chinchado é aquele trem que bota no nariz do boi, assim, e sai puxando o boi por aquele negócio do nariz, né? Mas vem na chincha, né? Deus já falou desse negócio aí na Bíblia. Então Deus, Ele chamou Israel, Ele chama a igreja para adorar a Ele, né? Ele chama, quando nós olhamos aqui em João, nesse Evangelho de João, aqui no versículo 23, nós entendemos, Ele chama a Deus para, haverá um tempo que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores. Deus procura os tais, os que lhe adoram em espírito e em verdade. Essa é uma prioridade da igreja. Mais uma prioridade, a igreja ela foi estabelecida para
fraternal. Comunhão fraternal. Comunhão entre os irmãos. Comunhão, que no grego é koinonia, é um relacionamento espiritual, pessoal e social dos irmãos, dos crentes. A igreja, ela existe para isso. Deus estabeleceu a igreja para isso. Nós podemos entender isso se nós abre a sua Bíblia lá em Filipenses, na carta aos Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses. Eu já estou bem pertinho de terminar, não vou gastar muito tempo. Carta aos Filipenses, no seu capítulo de número 2, no versículo 1, quem encontrou já pode ler. Filipenses, capítulo de número 2. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afeto compaixões. Continua. Completai o meu gozo, para que sintais, mesmo tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que mais? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Está vendo que aqui está ensinando diferente? A gente quer ser, na verdade, a gente quer ser maior do que os outros, não é? Mas a Bíblia está falando que nós é para querer ser menor do que os outros. Estão entendendo? A Bíblia manda nós considerar os outros maior do que nós, superiores a nós. E nós sempre estamos querendo ser superiores aos outros, às outras pessoas. Nós estamos obedecendo a Bíblia? Não. A gente não obedece a Bíblia. Quando nós estamos querendo ser assim, como diz o próprio ditado, linguajar popular, querendo ser, quando a gente está aí querendo ser, nós não estamos cumprindo a Bíblia. Nós não estamos nem exercendo a nossa comunhão. E a igreja foi estabelecida para que nós exercêssemos a comunhão. Olha, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito e alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, e todos pensando a mesma coisa. Esta é a comunhão. Essa comunhão, ela não é simplesmente aquela comunhão de dar a paz do Senhor aos irmãos, não. É uma comunhão de relacionamento, relacional. A igreja primitiva, ela levou isso tão a sério, porque a comunhão é muito mais intensa do que uma paz do Senhor, de que de chamar alguém de irmão. A igreja primitiva levou isso tão a sério que o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu os Romanos, quer ver se abre aí Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Ele escreveu os Romanos, no 12, 15, ele diz assim: alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. A comunhão, ela vai além do Pai do Senhor, ela vai além de chamar de irmão. Ela vai além de sentarmos perto um do outro. Lá em Gálatas também, no capítulo 6 de Gálatas, nós encontramos aqui também essa expressão da igreja. Gálatas, capítulo 6. Olha, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. A igreja foi
estabelecida também como prioridade para a comunhão fraternal, a comunhão fraterna. A igreja primitiva levou isso tão a sério, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o versículo, isso foi tão sério, no 4, no 2, no 42, diz assim, 2,42 diz assim, isso foi levado tão a sério que diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Eles levaram tão a sério que eles, quando tinham suas propriedades, eles vendiam suas propriedades e colocavam tudo nas mãos dos apóstolos para atender a necessidade de quem tivesse. Eles levaram isso tão a sério, essa comunhão, dessa forma. É um viver, é uma comunhão, é um relacionamento espiritual, pessoal e social. A igreja, ela tem ela foi estabelecida com essa finalidade. E finalmente, já vou encerrar, a igreja foi estabelecida para evangelizar. Essa é uma prioridade da igreja. Mas pastor, evangelizar não é a principal coisa da igreja? Não é a primeira coisa, não é a prioridade da igreja? É, em relação ao mundo, a evangelização é a primeira coisa. Em relação ao mundo, em relação ao descrente, a prioridade da igreja em relação às pessoas que são descrentes, a nossa primeira ação em relação a eles é de evangelização, aí para fora. Agora, em relação à própria comunidade cristã, ela entra aqui nesta posição. O lugar da evangelização em relação ao mundo é o primeiro lugar, mas neste ensino aqui foi de propósito colocado aqui, aqui em terceiro lugar. Por quê? Pergunta para mim, gente. Por quê? Pergunta? Vou responder. Foi colocado aqui porque Jesus escreveu, quando ele estava orando, intercedendo por nós, lá no capítulo 17 de João. Se você abrir aí, lá no capítulo 17 de João, no versículo de número 23, você vai encontrar aí a oração de Jesus. E no versículo de número 23, ele orando, ele fala assim: Pai, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, e enviaste a mim, e me tens amado, e eles como me tens amado a mim. Ou seja, quando Jesus falou esta oração, ele colocou exatamente esta ordem que eu estou transmitindo para os irmãos. Para que eu neles e tu em mim. É a comunhão com Deus. É Jesus em nós e Deus em Jesus. A adoração, essa primeira prioridade, ela estabelece uma relação nossa com Deus. A adoração faz-nos ficarmos ligados em Deus. É a nossa comunhão com Ele. Adoração baseada na submissão, no senhorio do Senhor sobre a nossa vida, ela proporciona a nós a comunhão com Deus. Tem gente que tem comunhão com todo mundo, mas não tem comunhão com Deus. Tem gente que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com ninguém na igreja. E nós precisamos de ser completos. Nós precisamos de ter tudo perfeitos, como Jesus disse aqui. Eu nele
neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade é a comunhão uns com os outros. Primeiro a comunhão com Deus, agora a comunhão uns com os outros. Por isso que quando alguém aceita Jesus como Salvador, a primeira coisa que ele recebe é a comunhão com Deus. Ele fica ligado com Deus, e agora ligado com Deus, ele pode expandir a sua comunhão com os irmãos, entendeu? A comunhão uns com os outros. E agora aqui Jesus diz assim, ó, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Comunhão com Deus, uns com os outros. Agora o mundo vai conhecer a Jesus através da igreja. Aqui a igreja, a evangelização para a igreja entra nesse terceiro lugar. Por quê? Porque se nenhum desses outros pontos estiverem funcionando na igreja, nós não teremos eficácia na nossa evangelização. Para nós evangelizar, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Para nós evangelizar, nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. E agora sim nós podemos sair para evangelizar. Nós podemos sair agora para evangelizar. E a igreja, ela vai ser acrescida por causa disso. Evangelização, ela precisa de ser uma prioridade da igreja. Ela é uma ordenança. Jesus nos deu a ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho a toda criatura. E ele é imperativo. Ninguém pode ser salvo se não for através de Cristo. Carta ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 4, versículo 12, diz assim: olha, não existe nenhum nome, nenhum outro nome dado em que alguém possa ser salvo, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, nem embaixo das águas. Não existe nenhum outro nome dado em quem alguém possa ser salvo. O único nome é o nome de Jesus. O nome de Jesus é um imperativo. Só podemos, ou a pessoa só pode ser salva através de Jesus Cristo, pelo nome dele. E esse é o papel da igreja, de anunciar a Jesus. É a ação da igreja, fazendo a ação de Deus. Olha, lá no Evangelho de João você vai encontrar que é uma ação de Deus. Por quê? Porque lá está dizendo assim, que Deus não deseja que nenhum homem morra sem o conhecimento da verdade, mas Deus deseja que todos se salvem. Deus deseja. E quem tem que cumprir esse imperativo agora é a igreja. Por isso que eu disse que a igreja aqui na terra, ela é a expressão de Deus para os homens. Ela é a expressão de Deus para os homens. Então nós não podemos negligenciar a este tão importante chamado de Deus para adorar, para comunhão e para evangelização de todos os povos. Que Deus nos abençoe e nos guarde.